A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, Governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. As mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração, nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você. Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas tá tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula. Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento. O tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. A
aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thais Nunes e estou aqui de volta. Primeiramente, eu quero agradecer o convite novamente ao Acelere e, antes de tudo, desejar muita tranquilidade, muita paz nesse período pré-ENEM que está chegando, estamos nos últimos dias e vamos aí revisar um assunto que é bem legal, bem importante e que está muito presente não só nesse processo das provas, mas é fundamental para a gente entender boa parte da nossa situação política hoje, certo? Que é a nova república no Brasil, aquele período que vai ali, que começa com o processo de redemocratização, com a eleição direta de Tancredo Neves e vai passando pelo final do século XX, pela década de 90, iníciozinho do século XXI, Lula, Dilma, mas como não vai dar tempo de falar de todos, a gente vai focar hoje justamente nos governos de José Sarney, no governo de Itamar Franco, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, beleza? Antes de qualquer coisa, é importante, como vocês sabem, eu gosto de fazer essa linhazinha do tempo, a gente entender e perceber quais são as partes e qual que é o passo a passo dessa segunda metade do século XX aqui no Brasil, certo? A década de 50 já começa com aquele processo de volta para a democracia pós-Estado Novo. O Estado Novo, que foi o processo ditatorial do presidente Getúlio Vargas e que ele vai viver ali aquela dualidade dentro do processo político dele, já que ele vai estar vivendo, vai estar fazendo, vai estar exercendo um processo ditatorial análogo aos totalitarismos, certo? E vai se juntar aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então a galera vai chegar para Vargas e vai dizer: oi, tudo bom? Qual é a tua? Né? Junto com isso, lá em 1945, ele vai chamar a Assembleia Constituinte, que vai ser promulgada no ano seguinte, 1946, junto com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, sucessor dele, que foi inclusive indicado por ele, e daqui a pouco ele faz um hack supremo da política, que depois do processo ditatorial ele chega democraticamente à presidência. Lembrando que esse período do segundo governo Vargas já é de muita efervescência política, até porque a gente vai estar naquele período que o populismo dele vai ser confundido com o processo do comunismo, que, para quem sabe, né, a gente vivendo numa Guerra Fria, inclusive a gente já falou sobre esse assunto, a gente vai ter aquele problema, poxa, ou você se posiciona muito bem, ou você é taxado de comunista. Foi o que aconteceu com Vargas. A gente já tinha uma organização, um alinhamento das Forças Armadas, a Aeronáutica principalmente, já que a gente teve o assassinato do Rubem Alves, né? Rubem Alves? É Rubem Alves. Esqueci a patente dele, minha gente, mas era uma patente importante. E, junto a isso, a gente teve isso bem nas proximidades do suicídio de Vargas e teve o Café Filho, seu vice, assumindo. Depois disso, a gente não teve muitas dores, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, dentro do processo político até a gente chegar em Jânio Quadros, que foi uma figura... Minha gente, Jânio Quadros foi uma figura que até hoje ninguém entende direito o que foi que aconteceu ali, se foi um surto coletivo ou se realmente foi aquilo. E o Jânio Quadros, ele vai ter um governo extremamente curto, ele vai ter 8, 9 meses de governo no máximo e vai renunciar à presidência, até porque ele vai fazer algumas escolhas que vai desagradar a elite brasileira, principalmente aquela elite conservadora e as forças armadas que já estavam se movimentando lá em 54, e no início da década de 60 vão começar a se reorganizar, beleza? E aí, como todo mundo já sabe, Jânio Quadros vai renunciar ao poder. Quem vai receber o poder Opa! Eu sei falar, eu juro que eu sei falar. Quem vai receber o poder vai ser totalmente despreparado o ex-presidente João Goulart Jango, que vai passar pelo processo do golpe militar em maio
Não, calma. Março, abril de 1964, beleza? E aí a gente tem todo aquele processo, a gente tem os 5 presidentes militares. Eu gosto de fazer a dica da mãozinha, que eu peguei com um colega meu, né, Mitchell, que é justamente os presidentes militares na nossa mãozinha direita. Começa com Castelo Branco, vai piorando um pouquinho para Costa e Silva, o pior de todos é Emílio Garrastazu Médici. Depois a gente tem o começo da abertura segura, gradual, com Ernesto Geisel. E, por último, quem vai abrir, de fato, o nosso processo ditatorial e a gente vai retornar a um processo democrático com o João Batista Figueiredo. Beleza, gente? Então, basicamente, é essa linha daqui que eu coloquei para vocês. A gente vai ter, da década de 50 até a década de 80, a República Liberal, com Vargas, com Eurico Gaspar Dutra, com Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, com Jânio Quadros, com João Goulart, e a gente vai começar a ter a ditadura militar. Temos o golpe e começa a ditadura militar com o primeiro presidente, que vai ser o Castelo Branco. Depois, a gente vai começar lá, aí pela década de 80, o processo de transição à democracia, certo? A gente tem a transição à democracia, mas a gente tem um porém, minha gente. A gente tem um pequeno probleminha. A gente não vai ter eleições diretas ainda. Galera, o meu colega Pedro Simas, eu fui aluna dele, inclusive, e ele fala uma coisa muito bonita, falou uma coisa muito bonita que me marcou muito nessa aula e realmente me fez pensar e me faz pensar até hoje. O movimento de Direta Já foi o movimento que mais uniu as pessoas e o processo político brasileiro, independente do lado político que ele concordava ou que ele aceitava, porque a galera queria votar, queria ir às urnas. Tivemos o movimento de Direta Já, inclusive Itamar Franco, que foi presidente do Brasil, após esse processo, inclusive vai ser um dos grandes ativistas desse processo. E outros presidentes também, né? E aí a gente tem a redemocratização, que é marcada com a eleição indireta do presidente Tancredo Neves no ano de 1985. A chapa que foi eleita foi Tancredo Neves e José Sarney. Certo? E essa parte daqui foi um período extremamente conturbado, foi um período extremamente complicado e muitas vezes é um período muito, muito, muito difícil de se entender, porque a gente tem muito senso comum de algumas coisas, a gente tem muitas questões que nem sempre é o que realmente acontece, nem sempre é o que é confirmado pelos documentos que a gente tem acesso. Inclusive, vários dos documentos estão sendo... E a gente está tendo contato agora, né, com o processo da Comissão da Verdade e tudo mais. E muita coisa foi fechada, né? Muita coisa foi impedida de ser esqueci a palavra, divulgada, por causa justamente da ideia do fechamento político. Não era todo mundo que sabia o que estava acontecendo. Na verdade, pouquíssima gente sabia o que estava acontecendo. E isso é um problema, né, gente? E aí, vamos lá. Temos a eleição indireta de Tancredo Neves, certo? Se você vê direitinho o sobrenome, ele é avô do Aécio Neves. Assim como a gente tem outras pessoas dentro do processo político que vão deixar herdeiros, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem Miguel Arraes, né? Inclusive, as nossas últimas eleições para prefeito foi uma simbologia muito grande do que é a continuidade política, né? A gente teve Maria Arraes de um lado, a gente teve João Campos do outro lado, pessoas que são da mesma família. Olha a simbologia disso daí. Então aqui temos Tancredo Neves, que foi reeleito, meu Deus do céu, louca, que foi reeleito de forma indireta junto ao seu vice-presidente, o José Sarney, o maranhense. Que começou e que entrou no processo político justamente nesse período da década de 60 e na década de 70, que hoje ele tem um talento muito grande de se infiltrar em todos os lados políticos, de tentar fazer amizade com toda a galera, que é uma característica muito forte do PMDB.
né, que é o partido do José Sarney. Apesar dele estar bem velhinho, não estar mais tão ativo no processo político, ele nunca vai deixar de ser associado ao PMDB, né, minha gente? E aí, vamos lá. Temos a transição para democracia. Tancredo Neves e José Sarney, eleitos por voto indireto. E no dia 15 de março de 1985, José Sarney toma posse sozinho na condição de vice-presidente. Minha gente, sinceramente, eu não lembro de ter visto outro momento que aconteceu algo parecido. Nessa época, Tancredo Neves estava doente, estava adoecido, né? Ele estava internado, tanto que ele veio a óbito no dia 21 de abril do ano de 1985, então ele foi eleito, mas nunca assumiu a presidência. José Sarney assumiu sozinho na condição de vice-presidente, e quando foi constatada a morte de Tancredo Neves, ele passou a ser o presidente por ser o vice-presidente da chapa, né? Então, assim, a gente vê que no Brasil tem algumas situações em que o vice-presidente, ele vai assumir, né? E não é tão raro quanto a gente pensa. Só no período de 61 para 2016, a gente teve João Goulart, a gente teve Sarney, a gente teve Itamar Franco e a gente teve esqueci o nome dele, calma. Michel Temer, foi mal. E assim, isso a gente vê que são 4 presidentes em um período o quê? Num período histórico, vamos dizer assim, em relação a tempo histórico muito curto. Então, a gente vê que tem uma certa complicação, e 2 desses presidentes sofreram um processo de impeachment, né? Que foi o Fernando Collor de Mello e a presidente Dilma Rousseff. E aí, após a morte de Tancredo, Sarney é empossado presidente da República, e ele vai pegar o Brasil na pior situação econômica possível, minha gente. Desesperador. Imagina, você já está indo no supermercado e está ficando desesperado porque os preços estão extremamente altos. Agora imagina, tu passa no supermercado para fazer pesquisa de preço 1 hora, vê que tá o preço tal do arroz, o preço tal do feijão, o preço tal da carne. Aí tu vê, vamos lá, vê em outros mercados da região para ver se está mais barato. E tu vê que naquele primeiro mercado era o preço mais barato. Quando tu faz o teu giro todinho e volta para o mercado, já está tudo com preço diferente. Gente, imagina o desespero que foi para a população essa crise inflacionária escandalosamente alta. Eu costumo falar que a gente tem 2 processos de crise que são muito problemáticas, que é a crise inflacionária e a crise deflacionária. Thaís, o que é uma deflação? Nunca ouvi falar nisso. A deflação é justamente o oposto da inflação. Se a inflação é o aumento descontrolado dos preços, a deflação é a baixa descontrolada dos preços. Ah, mas o preço baixo não é bom? Depende, pequeno gafanhoto. Tudo vai depender quando a gente fala das ciências humanas, das ciências sociais. Por quê? A gente também tem que ver que quando o preço está muito baixo, quando o preço está muito lá embaixo, isso mostra uma desvalorização do produto. Significa que tem muito produto disponível. Uma das razões da gente ter a crise de 29 foi um processo deflacionário. E a crise de 29 foi o que foi. Logo que o Brasil virou república, a gente teve a crise do café, que foi causada por uma deflação. O café era o principal produto do Brasil e o preço despencou como se estivesse caindo de bungee jump, só que sem a corda. Foi um negócio complicado, beleza? E aí a gente chega em uma coisa que é muito simbólica pra gente enquanto cidadão brasileiro, que é a promulgação da nossa Constituição Federal, a Constituição de 1988, certo? Onde a Assembleia Constituinte foi convocada no ano ainda de 1987. Em 88, a gente tem a promulgação. No ano seguinte, temos as eleições que elegem Fernando Collor de Mello. É quando nosso querido, ou não tão querido assim, dependendo da visão política da pessoa, Lula, vai começar a se inserir na corrida presidencial, certo? Fernando Collor de Mello vai ganhar, depois Fernando Henrique Cardoso vai ganhar 2 vezes, e só em 2003... que Lula vai chegar à presidência, beleza? O governo dele vai se finalizar no ano de 1990, quando ele passa a faixinha presidencial para Fernando Collor de Mello, o nosso presidente galã, que muita gente votou nele porque ele era bonitão.
Não façam isso, minha gente. Apenas não façam isso. Isso não dá certo. Beleza? Mas dando continuidade. Quais são os governos que a gente vai ver nesse período? O governo Sarney, que é eleito em 85. Gente, isso aqui não é quando começa o governo. Eu coloquei aqui a data que o governo foi eleito. A gente vai ter o governo Sarney, que é eleito em 85. A gente vai ter Fernando Collor de Mello, que é eleito em 89. Itamar Franco, que chega à presidência por causa do impeachment, do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, ele chega interinamente em outubro de 92, mas é empossado de fato em dezembro de 92, e Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda, ministro da Economia, e teve outro ministério também, acho que foi o Ministério das Relações Exteriores, foi alguma coisa do tipo, do Itamar Franco. Né? Inclusive, Fernando Henrique Cardoso vai ser reeleito, uma das razões dele ser reeleito é justamente a publicidade positiva que o Plano Real trouxe para o nosso governo, para o nosso país. Né? A gente pode dizer que Itamar Franco, isso aí é uma opinião minha, tá, gente? Vocês estão totalmente livres para discordar, mas vamos discordar com respeito, não vamos jogar hate na professora, pelo amor de Deus, né? Nesse período daqui, desse quarteto fantástico, eu acho que o governo que mais estabilizou o Brasil, de fato, que mais conseguiu lidar com a inflação, até por causa do Plano Real, foi o governo Itamar Franco. Mas, Thaís, o Plano Real não foi só com Fernando Henrique Cardoso, com o FHC? Veja, FHC foi um dos responsáveis por trazer o Plano Real ao mundo. Mas ele foi posto em prática no governo de Itamar Franco. Porque, minha gente, se lembra do processo de inflação que eu falei que tinha aqui? Aqui não melhorou muito, não. Pelo contrário, só foi piorando, só foi piorando, só foi piorando. Inclusive, muita gente pergunta, eu não sei se existe essa pergunta para os meus outros colegas professores de história. Deve haver, né? Se mudando de moeda, mudando do real para outra moeda, não seria melhor, já que a gente teve outras mudanças de moeda. Então, assim, isso aí vai dar a opinião de cada um, mas o real é uma moeda muito nova. Gente, o real não tem nem 30 anos. Vocês têm noção? O real saiu do luxo ao lixo em menos de 30 anos. Sabe? Porque, assim, quando o real começou, a gente estava com a economia de 1 para 1 com a economia estadunidense, que é a base da economia mundial. Hoje, um real, são quantos dólares? 5, 6, mais ou menos, tá nessa transição. Não sei quando essa aula sair, né? Se vai ter aumentado, se vai ter diminuído, a gente está num processo bem incerto nessa questão. Mas a gente tem mais ou menos essa situação, beleza? Aí a gente chega, qual foi o maior desafio desse moço daqui que está olhando para vocês de forma muito simpática? Foi justamente o processo de inflação. Gente, a inflação no governo Sarney foi tão, mas tão grande que era muito complicado, muitas vezes, para a população lidar com esses processos. Tanto que ele vai trazer alguns planos, certo? A gente vai ter o plano cruzado, a gente vai ter o plano Bresser, a gente vai ter o plano verão, que vão ser tentativas de equilibrar e equalizar esse processo inflacionário. O plano cruzado consiste na troca da moeda, certo? Que era cruzeiro para cruzado. Eu sei que tem muita gente que confunde as moedas desse período, é extremamente normal, porque foram muitas moedas com nome parecido, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo e comércio real. É totalmente compreensível essa confusão, certo? Mas essa mudança que a gente vai ter no plano cruzado é justamente da moeda cruzeiro para a moeda cruzado, que vai dar certo, no começo vai dar certo, isso vai começar aí mais ou menos em 86, no começo vai dar certo, a galera vai sentir vai conseguir respirar um pouco aliviada, só que aí no final de 86 mais ou menos a galera já vai começar a se aperrear, porque a moeda já não vai estar mais surtindo efeito, o plano cruzado já não vai estar mais surtindo efeito. Até porque uma das coisas que o plano cruzado fez foi justamente congelar os preços das coisas, dos bens. Então, assim, olha, não vamos mudar o preço. Se é de manhã um preço, de noite é o mesmo preço. E o que é que estava acontecendo? Se está tendo a inflação, significa que a moeda está desvalorizando em relação ao valor do produto.
Se essa inflação está acontecendo, e está acontecendo assim, em níveis exorbitantes, não é 98%, embora 98% já seja uma inflação desesperadora. Era 230%, era 300 e poucos por cento. Chegou, minha gente, no governo Itamar Franco, quando houve a mudança de moeda para o real, a mais de 2.000% o processo inflacionário. Minha gente, vocês não estão compreendendo como foi desesperador. E assim, quando a gente chega aí, a gente vê que ele chega e diz, não vamos mudar o valor o preço dos produtos, mas o valor do produto mudou em relação à moeda. Então, muita gente não estava mais conseguindo os lucros necessários para se manter. Então, os empresários começaram a chegar e dizer, olha, eu acho que eu não gosto muito do senhor não, moço. Vamos resolver essa situação aí que não tá dando. E aí a gente tem os outros planos econômicos. Eu gosto de frisar o plano cruzado, porque é o que mais é característico desse governo. Mas o plano Bresser e o plano Verão vão seguir essa linha do plano cruzado para tentar diminuir a inflação. Os planos econômicos que a gente vai ter com Collor, com Sarney, com Franco, vão ser justamente para controlar a inflação. Beleza? Então, se vocês perceberem direitinho, quando a gente estuda a Nova República, a gente estuda muito o processo econômico, porque é o que mais vai interferir diretamente na vida da gente, na vida dos brasileiros. Eu sei que nem todos nós éramos nascidos nessa época. Eu, por exemplo, nasci no final da década de 90. Mas meus pais sofreram bastante com esse processo, minha família, eu tive tia que perdeu casa no governo Fernando Collor de Mello, o negócio das poupanças e tal. Só foi coisa boa para não dizer o contrário. E aí, a gente tem a nossa nova Constituição. Gente, por que a nova Constituição é tão importante para a gente? É tão importante para a gente falar? Simplesmente porque até 88, que foi quando a nossa Constituição nasceu, a nossa Constituição Cidadã nasceu, a gente ainda estava vivendo sob o regime da Constituição de 1967. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a gente ainda estava com a Constituição ditatorial. A Constituição que foi parida por um militar linha dura. Que a gente não tinha tantas garantias sociais, não tinha tantas garantias de direitos sociais como a gente passou a ter na Constituição de 88. Beleza, gente? E, por favor, isso é uma coisa que eu indico de coração. Leiam o artigo 5º, não faz mal para ninguém. Eu sei que às vezes é chato, mas leiam o artigo 5º, que no artigo 5º está a base de todos os nossos direitos enquanto cidadãos. Está a base de todos os nossos deveres como cidadãos. E também é no artigo 5º que muita gente vai proferir discurso de ódio se agarrado nele. Mas no artigo 5º fala, você tem liberdade de expressão até que essa liberdade de expressão fira a dignidade da outra pessoa com quem você está falando. Não fala exatamente essas palavras, mas é essa mensagem que ele passa. Então, por favor, meus queridos cidadãos, votantes, por favor, e não votantes que um dia vão ser votantes, leiam o artigo 5º, que isso vai ajudar todo mundo a fazer um país melhor. Nossa, que papo coach, tudo bom? Vamos continuar. Esse trecho aqui está no livro História do Brasil, de Boris Fausto, inclusive eu trouxe esse livro daqui, para você que gosta de história, para você que está estudando para o Enem, para você que gosta de história e que acha interessante essa parte da história do Brasil e que é importante, você é brasileiro, você tem que saber a história do Brasil, pelo amor de Deus. Esse é o livro daqui, História do Brasil, de Boris Fausto. Boris Fausto é um dos maiores historiadores do Brasil, hoje em dia, né? E esse livro é incrível de verdade, fala desde o processo de colonização até o nosso processo republicano, beleza? Mas continuando, né? Vamos lá. Esse trecho fala, Boris Fausto fala, a Assembleia Nacional Constituinte começou a se reunir em 1º de fevereiro de 87. As atenções do país voltaram-se para a elaboração da nova Constituição. Havia um anseio de que ela não só fixasse os direitos dos cidadãos e as instituições básicas do país, como resolvesse muitos problemas fora de seu alcance. Então, o pessoal quando falou-se de uma nova Constituição, a galera se encheu de esperança em muitos aspectos, né? Porque era um rompimento. Os vestígios que a gente tinha
a gente ainda tem muitos vestígios da ditadura militar, mas os vestígios mais sérios que a gente tinha da ditadura militar começaram a se desfazer. E uma coisa muito simbólica foi justamente essa Constituição, né? E aí a gente ela vai refletir um avanço quando a gente fala na extensão dos direitos sociais aqui para os brasileiros. Os direitos e deveres coletivos individuais vão começar a ser pensados, vão começar a ser entendidos e pôs fim em todos os vestígios do governo ditatorial. Thaís, tu falasse aqui que está em todos os vestígios, mas todos os vestígios formais, beleza? O que a gente tem hoje, ao meu ver, é muito mais uma continuidade de mentalidade, que já é uma coisa enorme, já é uma coisa muito importante e que sim, em vários momentos deve ser combatido. Em vários momentos não, todos os momentos deve ser combatido. Vamos falar sem eufemismos aqui, né? Então, a gente está vendo que é um período que está, assim, desenhando o que a gente está vivendo em 2021. A gente teve a Constituição em 88, em 1990 a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1996 a gente teve a nossa LDB e várias outras coisas que vão se formando, vão se renovando, vão se modificando durante aí a década de 80, beleza? Acabado o governo Sarney, temos o governo do nosso presidente galã, Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Collor de Mello. Esse moço, não confundi ele com Fernando Henrique Cardoso, ele tem Henrique no nome também, tá? E Collor de Mello é um cara meio complicado, né? Ele ainda é ativo politicamente e, pasmem, ele passou por um processo de impeachment e ele é senador pelo estado de Alagoas. Ai, ai. A cara dele aqui tá maravilhosa, porque assim, não tem como entender certas coisas não, cara. Ele sofreu impeachment, né? Beleza, que o processo de impeachment dele se concluiu de forma simbólica, porque antes do impeachment ser lançado e ser feito de fato, ele já tinha pedido a renúncia, ele já tinha renunciado à presidência porque ele não queria perder os direitos políticos. Mas mesmo assim, houve sim esse processo no rigor, vamos colocar entre aspas, no rigor quando a gente fala de processo de impeachment, beleza? Mas se bem que processos de impeachment no geral vão de quem está querendo o impeachment, né? Não importa a gente falar, fora fulano de tal, fora você que está aí no poder e a classe política não se mexer. A classe política também tem que querer, a gente querendo ou não, tá muito refém ainda dessa galera, né? Mas vamos a Fernando Collor de Mello. FHC não, menino, agora eu confundi de verdade, porque eu falei que o nome dele é Fernando Henrique, mas é Fernando Collor. É Fernando Collor. Collor com 2 L's, que inclusive a propaganda política dele pegava esses 2 L's do nome dele e fazia os 2 prédios do Palácio do Planalto. Ai, gente, que jegue. E o pior é que um era verde e o outro era amarelo. A década de 90, ai meu Deus. Aí vamos lá para começar as contradições de Collor. Ele vai ser eleito com a promessa de acabar com a corrupção. Olha que legal, e foi um dos governos que mais teve denúncia de corrupção, minha gente. Na década de 90, na década de 80, desse processo de redemocratização. Meu povo, eu tô rindo porque chega a ser irônico isso daí, gente. Mas vamos lá. Ele vai se utilizar muito de um marketing político muito forte. Ele vai se mostrar como uma pessoa jovem. Ele vai se mostrar como um processo de renovação. Ele vai chegar e vai correr pelos lugares que ele vai passar, Maceió, Brasília e tal, justamente mostrando que ele era um presidente saudável e atlético, muito bem, obrigado, muito bonito. E, gente, quando eu falo isso, eu não tô falando brincando, não. Muita gente votou em Fernando Collor porque ele era bonitão, porque ele era malhado, porque ele era jovem, porque a gente tem esse rolê de associar a beleza à bondade, à honestidade, né? Acontece, isso é um processo psicológico que a gente tem. Mas, vamos lá. Os planos econômicos dele não obtiveram sucesso.
E ele já vai começar isso com o pé esquerdo, com o plano Collor, porque vai ser justamente aquele plano do confisco das cadernetas de poupança. Lembra que eu falei que a minha tia perdeu uma casa? Foi justamente nesse período daqui, minha gente. Ele confiscou as poupanças e, assim, a ideia dele era que, tipo, a galera tá colocando muito dinheiro na poupança, então isso não vai ajudar o processo de inflação. Então, vamos cancelar a poupança. Não tem mais poupança, não precisa de poupança, beleza? Então, assim, ele vai congelar as poupanças, vai fazer o confisco de algumas coisas e depois vai prometer, não, a gente vai devolver tudo, não se preocupa não. Confia, fontes, vozes da minha cabeça. E a gente vai ter um dos maiores movimentos contrapolíticos que a gente teve na década de 90, que é o movimento dos caras pintadas. Quando começou o movimento contra Collor, ele vai fazer um apelo à população brasileira e vai dizer, gente, por favor, se vocês me apoiam, se vocês ainda têm apoio a mim, saiam nas ruas do Brasil com a camisa verde e amarela. O que foi que a galera fez? Foi com a camisa preta e pintou a cara de verde e amarelo para dizer, já deu, não te queremos, pode se mandar daqui que a gente não te quer mais. E aí, a gente tem várias denúncias de corrupção, vários problemas em relação ao que o Collor era e representava. E em outubro de 92, a gente dá início ao processo de impeachment, colocando Itamar Franco como presidente interino. Gente, sinceramente, eu sei que não existe nenhum santo, mas Itamar Franco tem mó cara de velhinho bonzinho. Não tinha maior cara de velhinho bonzinho, mas a galera falava que ele era muito rabugento. Eu acho isso, assim, uma coisa tão conflitante. A gente não pode julgar ninguém pela cara. Eu já diria Collor, já diria Itamar Franco. Mas, dando continuidade. Tivemos o processo de impeachment e, como eu falei para vocês, o processo de impeachment de Collor não foi o que tirou ele do poder. Ele renunciou antes de sair, de fato, a resposta, o resultado, a decisão pelo impeachment, até porque ele não queria perder os direitos políticos dele por 8 anos. E aí, vê se ele não tem cara de menino bonzinho. Chegamos ao governo de Itamar Franco. Minha gente, essa foto é muito fofa. É sério, ele tem uma cara de velhinho bonzinho, mas vamos lá. Itamar Franco assume interinamente em outubro de 92, quando se inicia o processo de impeachment, certo? E em seu governo, eu acho que a principal parte do governo dele, a parte mais marcante do governo dele, é justamente a ideia do Plano Real. Mais uma vez, reafirmando, gente, foi no governo dele, tá? No governo dele que o real chegou a ser posto, beleza? Chegou aos nossos bolsos, beleza? Foi no governo dele. Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ele teve muita importância no Plano Real. Teve, mas quem colocou o real para circular foi Franco, beleza, gente? Fora isso, a gente teve outras coisas também. Ele foi muito esperto politicamente, até porque Itamar Franco, ele tinha uma carreira política muito extensa, vamos dizer assim. Ele foi vereador, ele foi prefeito, se eu não me engano, de Juiz de Fora, ele foi governador, até chegar ao processo da vice-presidência, beleza? Pesquisando, eu vi uma foto dele com uma modelo no carnaval. Ele também curtia carnaval, tá vendo, gente? A gente vê essa cara, a gente não imagina que essa pessoa vai pro carnaval. Mas ia, né? Tudo bom? E aí, o Plano Real, como eu falei para vocês e como eu expliquei para vocês, é o que vai, de fato, controlar o processo inflacionário. E o que é interessante, o que é irônico, é que, tipo, quem conseguiu, de fato, fazer o que todo mundo estava querendo nesse momento, que era controlar a inflação, foi um presidente que não foi eleito para ser presidente. Ele foi eleito para ser vice e virou presidente por uma ironia do destino, né? E põe ironia nisso. O cara dizia que ia acabar com as corrupção e foi o mais corrupto de todos, mas estamos juntos, né? Enfim, então, depois de anos e anos de uma inflação exagerada, como eu falei para vocês, no governo dele, a inflação chegou a mais de 2.000%, isso é uma inflação mais do que exagerada, né? E a gente começou a ter esse controle da situação econômica com o Plano Real. Ele passa a faixa presidencial para esse moço daqui, olha a carinha dele de sociólogo.
de estudante da USP, sim, muita gente esquece que Fernando Henrique Cardoso tem uma formação muito vasta dentro da sociologia, né? E ele tem vários livros publicados, inclusive em sociologia. Quando a gente fala da Escola Paulista, a gente fala um pouco, sim, do Fernando Henrique Cardoso, mas a imagem dele é muito mais voltada justamente para o processo político, até porque ele foi o presidente do final da década de 90, se eu não me engano ele pegou o Tetra, não foi? Foi ele que pegou o Tetra ou foi Itamar Franco? Enfim, um dos dois pegou aí o Tetra, que teve muita, vamos dizer assim, muita propaganda em cima disso, né? A gente sempre tem a propaganda atrelada ao esporte brasileiro em vários momentos, assim, inclusive isso dá várias pesquisas bem extensas dentro do curso de História. E aí, vamos lá. Com o sucesso do Plano Real, ele conseguiu ser eleito. E ele foi o primeiro presidente da história do Brasil a ser reeleito. Ele deu uma mexidinha lá marota na Constituição para permitir a reeleição. Tudo bom? Ai, gente, eu não sei nem o que comentar, só sentir. E vai ser no governo dele que a gente vai ter uma série de privatizações, como a Vale do Rio Doce, como a Telebrás, se eu não me engano, enfim, várias empresas vão ser privatizadas nesse momento e com essas privatizações ele vai conseguir tanto apoio político como ele igualmente vai conseguir opiniões contrárias, até porque a Vale do Rio Doce, hoje Vale, era uma das empresas que trazia mais lucro para o Brasil na época. A galera ficou, meu amor, o que é que tu tá fazendo? Tá ficando doido, meu filho? O que é que tá acontecendo nisso aí? E ele vai criar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ter uma certa importância, um certo protagonismo alguns 20 anos após, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E aí ele também vai criar o Bolsa Escola, ele junto à sua primeira-dama, dona Ruth Cardoso. É importante falar de Ruth Cardoso, para mim, na minha opinião, porque ela teve muita importância enquanto primeira-dama nesse processo da criação de alguns projetos sociais e ela é pouquíssimo falada. Então tá aí, dona Ruth Cardoso traz esse processo do Bolsa Escola, principalmente. A gente também vai ter o Vale Gás e o Vale Alimentação, porque dentro do pensamento dele, apesar de neoliberal, ele vai entender que as crianças precisam de condições para estar na escola, né? E a gente tem várias problemáticas, se a gente for entrar nessa discussão, a gente adentra em várias problemáticas relacionadas à fragilidade social que muita criança e muito adolescente passa, né? Inclusive, uma das razões de existência do Estatuto da Adolescência é justamente a proteção integral desses menores, das crianças, dos adolescentes, em relação não só à questão de dignidade de vida, tipo, ter o mínimo para sobreviver, como também em relação a outras questões mais sérias, quando a gente fala de certos abusos, né? Abusos como em várias situações. Então, temos esse processo daqui e também a gente vai ter algumas questões sociais muito acirradas e muito acaloradas dentro do governo de Fernando Henrique Cardoso. Uma coisa que é importante a gente falar, que eu falei para vocês, ele foi o primeiro presidente a ser reeleito. Lula, depois de brigar com Fernando Collor de Mello, vai brigar com Fernando Henrique Cardoso, e Fernando Henrique Cardoso vai ganhar por maioria absoluta. No segundo mandato, a mesma coisa, até porque o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso teve um saldo muito positivo economicamente para o Brasil, certo? E de certa forma, socialmente também, por mais que a gente tenha, por mais não. A gente tem muitas questões em relação a isso, e eu trouxe o exemplo justamente do massacre de Eldorado dos Carajás, que foi justamente um massacre, literalmente, de pessoas do Movimento Sem Terra que estavam tentando organizar uma propriedade que era muito grande, um latifúndio, e que estava inutilizado, né? Então, a polícia chegou, matou todo mundo e é isso aí, coisa que acontece em várias movimentações que a gente tem hoje em dia, e é uma coisa até mais real do que a gente se orgulha em saber e acreditar que é real, né? Essa foi a situação do final da década de 90. Fernando Henrique Cardoso passa a faixa presidencial para Lula no ano de 2003, certo?
E Lula passa 2 mandatos, depois vem Dilma, faz o mandato completo, o segundo mandato até o ano de 2016. Depois de Dilma, a gente tem Michel Temer, que assume após o processo de impeachment, né? E depois de Michel Temer, a gente tá onde a gente tá, né? Jair Bolsonaro e tudo mais. E aí, gente, eu trouxe 2 questõezinhas pra gente ver, pra gente analisar, pra gente pensar um pouquinho. 2 questões do Enem, se eu não me engano, uma de 2016 e uma de 2020, ou seja, do nosso último Enem. Então, vamos dar uma sacadinha nelas. Vamos lá. Primeira questão. É difícil imaginar que nos anos 90, num país com setores da população na pobreza absoluta e sem nenhuma rede de benefícios sociais em que se apoiar, um governo possa abandonar o papel de promotor de programas de geração de emprego, de assistência social e de desenvolvimento da infraestrutura e de promoção de regiões excluídas, na expectativa de que o mercado venha algum dia dar uma resposta adequada a isso. Esse texto é da Nova Sociedade Brasileira e está adaptado, né? É sempre importante você ver a fonte da questão, minha gente. Isso sempre ajuda a gente a se localizar nessa situação. E aí, vamos lá. Nesse contexto, a criticada postura dos governos frente à situação social do país coincidiu com a priorização de quais medidas? Vamos lá. Thaís, tu acabou de falar que alguns pontos, o social foi levado em consideração nos governos, principalmente no último governo que a gente teve na década de 90. Sim, foi levado em consideração, mas em momento nenhum eu disse que foi prioridade, até porque uma coisa que ficou clara nesses governantes, tanto Sarney como Collor, como Franco, como Fernando Henrique Cardoso, foi justamente o processo de recuperação da economia que estava numa situação calamitosa. Tanto que, via de regra, a nossa abordagem dentro do processo histórico e dentro do processo educativo é uma abordagem que a gente fala muito mais do processo econômico do que de outras grandezas e de outras áreas da nossa sociedade, o que é problemático. Não estou dizendo que é certo, é muito problemático, mas, querendo ou não, é uma coisa que vai ser amassando os olhos dos presidentes nessa época, beleza? Vamos às alternativas. Letra A. A expansão dos investimentos nas empresas públicas e nos bancos estatais. Letra B. A democratização do crédito habitacional e da aquisição de moradias populares. Gente, se você voltar no texto, você vê que a letra B nega o que o texto fala. Então, a gente já não consegue marcar a letra B. Letra C. O enxugamento da carga fiscal individual e da contribuição tributária empresarial. Veja bem, a gente tem a questão das empresas? Tem a questão das empresas. Mas, quando a gente fala sobre essa questão, vamos dizer assim, econômica, a gente fala muito mais de uma forma geral, de uma forma Brasil, de uma forma gasto público, de uma forma dinheiro público, do que de uma forma dinheiro privado. Letra D. A reformulação do acesso ao ensino superior. Desculpa. Do ensino superior e do financiamento científico nacional. Gente, a década de 90, você pode perguntar para qualquer pessoa que esteve em universidades públicas durante a década de 90. Não foi uma década de financiamentos estudantis, pelo contrário. Ainda nesse período, a gente tinha uma exclusão muito grande de certos setores da sociedade ao ensino público superior, como a gente ainda tem, e como na década de 2000, que foi o período que mais pessoas, que a universidade foi mais acessada por todo tipo de gente, por a população quase toda, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus, todo tipo de gente que eu falo não é em uma situação pejorativa, certo? Eu falo isso desde o filho do mais rico até o filho do mais pobre, sabe? A gente tem isso mais na década de 2000 e na década de 90 a gente não tem uma valorização tão grande no processo científico brasileiro, que é um movimento que está acontecendo de alguns anos para cá também. Fica aí a crítica sempre, porque se a gente não tem investimento em educação, investimento em ciência, a gente não tem nada. A vacina, a Covid está aí para provar isso. A nossa situação hoje em dia está aí para provar isso, né? E
a reforma das políticas macroeconômicas e dos mecanismos de controle inflacionário. Esse é o gabarito, até porque a gente estava numa inflação descontroladamente enorme, grande e desesperadora, e o foco de todo mundo era controlar essa inflação. Beleza? Segunda questão. Batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não completou seu 5º ano e já viveu dias de grande comoção. Põe grande comoção nisso, né, minha gente? Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos, que é a eleição do Fernando Collor de Mello, né? O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na... Vamos ver. Letra A. Representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. Gente, o bipartidarismo já não era uma realidade no Brasil há um bom tempo e no governo Geisel, do Ernesto Geisel, a gente já não tinha, certo? A gente já não tinha o bipartidarismo. A gente já começou a ver outros partidos começando a surgir aí, beleza? A detenção de lideranças populares por crimes de subversão. Vê. Nesse período, a gente estava tendo justamente o processo eufórico da anistia, né? Só que a gente tem uma faca de 2 gumes na anistia. Tanto de um lado como do outro foram anistiadas pessoas. A prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. E, por último, a estabilidade da economia com congelamento anual de preços. A gente sabe que a economia estava tudo menos estável. Gabarito, letra C, a presença de políticos com trajetórias nos regimes autoritários. Inclusive, alguns políticos que sim se tornaram presidentes depois. Beleza, gente? Opa! Concluímos, certo? Espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham aprendido, entendido alguma coisa, que tenha ficado alguma coisa mais clara. Mais uma vez, agradeço ao convite pelo Acelere no Enem e espero e desejo toda a positividade, toda a tranquilidade, toda a paz quando vocês estiverem começando, ou começando não, porque vocês já começaram há muito tempo, mas quando vocês estiverem se preparando de fato para ir ao local de prova do Enem. Mais uma vez, sempre que vocês precisarem, sempre que vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem falar comigo lá no Instagram, que é ThaisNR Pérez, certo? E até a próxima! A força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás, governo de... Eu sei que você vê milhares de marcas todos os dias por aí, mas me conta uma coisa. Você já olhou para sua marca pessoal e ficou perdido? Fica de boas, saiba tudo sobre personal branding e entenda que impressão as pessoas têm de você, como você pode se posicionar e de que forma construir a sua marca pessoal vai mudar o seu futuro. Acesse agora o nosso material sobre personal branding e arrase. Sebrae Pernambuco, apoio para quem quer empreender e desenvolver negócios de forma... A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas ao invés de desistir, que tal reagir? A Uninasal vai te dar aquela força pra seguir em frente. Faça o vestibular e ganhe de cara um descontão de até 60% no seu curso. E as mensalidades ficam congeladas até você se formar. Não vai sofrer alteração nem pela inflação, sem surpresas e sem pegadinhas. Em tempos de incertezas, conte com quem está sempre ao seu lado. Uninasal, nada vai parar você.
Você não está sozinho. A gente torce toda vez que você entra em campo. Vibramos por cada um dos seus acertos. E quase não conseguimos crer quando você perde na cara do gol. Mas está tudo bem. A gente nunca deixou de confiar e acreditar em você. Sabemos o seu potencial, dos seus esforços, do seu talento. Nenhum treino nunca será em vão. Nós temos a certeza. Vamos te ver sendo um campeão. E quando esse dia chegar, pode apostar. Nós iremos à loucura, junto com você. Como você merece. Esportes da Sorte. Apostando na educação. Acreditando em você. Você conhece a Fiker? Quer conhecer a melhor faculdade privada de Recife? Oferecemos 14 cursos de graduação com infraestrutura de ponta, professores, mestres e doutores e experiências inovadoras de aprendizagem. E o melhor de tudo, com mensalidades que cabem no seu bolso. Garanta 100% de desconto na Fiker com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do exame, maior será a sua bolsa. Aproveite nossos programas de acessibilidade financeira. É agora! Viva a experiência Fiker! Platão disse: tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. Interrompemos a programação para avisar. Você não está vendo esse vídeo à toa. Não é uma videoaula? Talvez Platão tenha razão. Você precisa se mover. Olhe ao seu redor. Tudo está em movimento, o tempo todo. Nós escolhemos inspirar, comunicar, mover sonhos, conquistar espaços, ampliar ideias. Nosso movimento é a transformação. E se construir fosse muito além do que você imagina? A nova educação é digital. Os nossos hábitos e necessidades também. Aplicativos, ilustrações, jogos. Você pode ter esse grande talento. A tecnologia é o agora, é o futuro. GDS Tech, desenvolvendo jogos e aplicações comerciais.